Falta pouco para darmos início à nossa celebração. E você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Estão prontos? Então, vamos juntos celebrar o nome de Jesus. Boa noite, seja bem-vinda neste lugar, amém? O Senhor chegou antes de você, viu? Os anjos do Senhor, porque Ele deu ordem aos anjos a nosso favor, já perfumaram este lugar. Você é bem-vinda aqui, minha irmã, amém? Antes de você sentar e se acomodar e relaxar, eu tenho uma dinâmica para você. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele é três, Pai, Filho e Espírito. E o meu convite é que você agora se apresente para alguém que está aqui, falando o seguinte, você vai falar o seu nome. Mas a pessoa já me conhece, mas vai que ela esqueceu o seu nome. Aí você já dá a dica. Você fala o seu nome, você vai falar. Se você é daqui de Maringá, duas coisas. Terceira coisa, você vai falar qual a sua ocupação, com que você trabalha, se você é mãe, você trabalha muito, né? Esposa, se você tem uma profissão. Terceira coisa. E a quarta, você vai pensar num daqueles seus lugares favoritos. E aí você vai falar isso também para sua amiga. O exemplo, vou fazer, O meu nome é Vivian, eu sou de Santos, mas estou gostando muito aqui de Maringá. Estou há 5 anos aqui, é a minha cidade agora. 3, minha ocupação, sou mãe, esposa, sou professora aqui do Colégio Objetivo também. E 4, lugar favorito, a minha cama. Amo deitar na minha cama e olhar para a janela. Foi difícil? Não muito. Então, bora, agora é com vocês. Se aproxime aí de pelo menos 3 pessoas e faça essa apresentação. Meninas que estão chegando agora, a gente já começou a nossa programação, tá? As mulheres estão se apresentando, sejam bem-vindas. Deu para conhecer um pouquinho a pessoa do lado? Espera mais um pouquinho. O nome, a ocupação, se é de Maringá, e um lugar favorito, um lugar que você gosta de estar.
Meninas, existe um lugar que deveria ser o nosso lugar favorito. No Salmo 91, o salmista diz: aquele que habita no abrigo do Todo-Poderoso e descansa à sombra do Senhor, pode dizer: o Senhor é o meu refúgio. Amém? Existe um lugar para mim e para você, debaixo das asinhas dele, que esse seja o teu lugar favorito. É muito bom recebê-las aqui. Vocês perceberam que a gente está num novo ano, num novo lugar. A nossa igreja, ela tem passado por um momento de transição. A gente vendeu o prédio e está chegando a hora da gente entregar o prédio da Santos Dumont. E aí, por causa desse período de transição, os nossos encontros acontecerão aqui na capela, tá bom? Você deve ter recebido aqui, lá na frente, um marca-página. Nesse marca-página tem todas as datas dos nossos encontros, para você ficar ligadinho e não perder nenhum. Priorize isso. A gente tem uma equipe trabalhando, orando por cada encontro, pela sua vida, pela vida da sua família. A gente tem se esforçado para ouvir a voz do Senhor e ser um instrumento dele na vida das mulheres da nossa igreja, das nossas convidadas. E a gente gostaria de pedir que você agendasse esses dias, tá bom? Durante esse período, nós não teremos programação para as crianças. Então, é um momento para você. Se organize com antecedência, delegue essa função para alguém, se programe para estar aqui com a gente, tá bom? Uma outra coisa que a gente queria mostrar para vocês também, tem um slide, 2 slides. Tem um slide, simultaneamente aos nossos encontros, a gente tem o nosso grupo Compartilhar, o Ministério Compartilhar, continua com aqueles cursos, que eles são bem conhecidos nossos. A Cristina Baldini, ela está por aqui, ela continua na liderança junto com a Cirlei. Se você precisar de informação, você pode procurá-la. Qualquer dúvida também, você pode contar com a Secretaria da Igreja, buscar informação dos horários, dos dias, tá certo? E nós temos também um slide com a programação da nossa igreja. Para você ficar, esse aqui é a nossa programação, ó, dos encontros das mulheres, e esse é da igreja. As programações que acontecem semanalmente, lá na nossa igreja tem um local aqui, não tem dos lugares, a gente tem se reunido aos domingos de manhã e de noite aqui no ginásio da Cesumar. Você é bem-vinda neste lugar, tá bom? Bem-vinda nessas programações. Não sei se você reparou, a gente colocou esse adesivo. Se você visualizou, caso você tenha alguma dúvida, precise de alguma informação, ou se você precisa compartilhar um pedido de oração, se você precisar de um abraço, você pode procurar alguém que está com esse adesivo aqui, ó, que a gente está disposta a servir você e a sua vida, tá bom? Alguma dúvida, alguma informação, algum pedido de oração, procure-nos. Nós temos um grupo de intercessão que tem se reunido há um tempo já, jejuado por esse momento, tá bom? Nós estamos à sua disposição para te servir. Boa noite. Eu vim aqui trazer boas notícias para você que é a primeira vez que participa de um encontro de mulheres, que está aqui. Ó, não é a primeira vez aqui na capela, tá? Senão todo mundo vai levantar a mão e a gente não tem presente para todo mundo. Mas, se é a primeira vez que você está aqui, no encontro de mulheres da 2ª IPI de Maringá, você vai ganhar um presente. Então, levanta a sua mão, se é a sua primeira vez. Olha lá. Fica de mão levantada, ou se você puder ficar de pé, as meninas estão lá no fundo, vão trazer para vocês os kits. Aqui dentro tem uma fichinha, que você pode preencher o seu nome, e lá na saída você entrega essa fichinha e ganha mais um presente, tá bom? Então, não deixem de preencher. Eu gostaria de perguntar também se tem alguém que está fazendo aniversário hoje. Alguém de aniversário hoje aqui? Não? Ó, nós vamos fazer assim, esse ano. Se nós tivermos aniversariante do dia, essa aniversariante vai ganhar um presente, tá bom? Então, se naquelas datas do marca-páginas é o seu aniversário, venha fazer a sua festa com a gente,
que daí você ganha um presente, tá bom? Se tem uma amiga, traga ela para o culto. Fala, vamos comemorar o seu aniversário junto com a gente e você vai ser presenteada. Mais alguém que não recebeu ainda o kit? Alguém que veio aqui pela primeira vez? Todas receberam? Então vamos orar para a gente realmente entrar na presença do Senhor em adoração. Deus está aqui. Você crê? O Senhor está nesse lugar. A gente sabe disso. E pela fé nós podemos experimentar a presença dEle. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor fez e nós podemos nos alegrar. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs que o Senhor trouxe para esse lugar nessa noite. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra completa na vida de cada uma de nós. Aquilo que o Senhor já preparou para essa noite, que nós possamos receber de mãos abertas e que aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma de nós, Senhor, nós possamos compreender através do Teu Espírito Santo e nos rendermos à Tua vontade. Eu oro pela vida da Vanessa, eu oro por essa equipe do louvor, que nós possamos entrar na Tua presença, Senhor, e Te adorar por quem Tu és. Tu és bom e nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor neste momento. Abra o seu coração, se concentre agora nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. Abra o seu coração, convide o Senhor, convide o Espírito Santo para que Ele esteja aqui. Ele está aqui nesse lugar, mas não apenas nesse espaço físico, para que Ele esteja no seu coração, na sua alma. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
como nós precisamos de Ti. Como dependemos de Ti, Senhor. Como precisamos do Seu amor, da Tua bondade sobre nós. Recebe o nosso louvor. Tenho sede de Ti, tenho fome da Tua presença. Tu és o meu sustento, Tua palavra meu alimento. Tenho sede de Ti, tenho fome da Tua presença. Tu és o meu sustento, Tua palavra meu alimento. Preciso do Teu amor. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos Teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos Teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Declare isso. Deixa o Teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o Teu rio me levar. Vem, Senhor, frutifica o deserto da minha alma, por onde esse rio passar. Tudo vai mudar. Preciso do Teu perdão. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos Teus rios e saciar a sede da minha alma. Vou mergulhar nas águas do Espírito. Quero beber dos Teus rios e saciar a sede da minha alma. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o Teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o Teu rio me levar. Que Ele nos leve para onde Ele quiser. Amém. Esse Deus é um Deus de grande amor por nós. E eu sou grata a Ele por estar aqui hoje e poder declarar isso. Que Ele me amou acima de todas as coisas, que Ele me ama, que Ele nos ama. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom.
não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Esse Deus, Ele vai onde for preciso para nos encontrar. Traz luz para as sombras, se escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Quero convidar agora a Vanessa. Então vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, né, primeiramente pela disponibilidade, pela vida da Vanessa, que é uma pessoa tão especial para nós. Senhor, neste momento, quero colocar a vida da tua serva nas tuas mãos. Que ela seja um instrumento teu e que a sua glória seja vista através da vida dela, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Arruma meu microfone aqui, fazendo favor. Ou está muito baixo, ou eu estou sem retorno. Meninas, que privilégio ter você aqui essa noite. Que bom que você veio. A gente estava esperando você mesma.
nós oramos muito para que você viesse a esse lugar. Um encontro diferente, uma dinâmica diferente, uma perspectiva diferente, tantas coisas diferenciadas. Mas uma única coisa eu posso te dizer: você veio no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Talvez você tenha tido alguns desconfortos para chegar aqui, mas eu quero iniciar essa ministração. Me deram um tema, sabe, gente, meio difícil. Lapidadas com propósito. A hora que eu vi esse tema, eu falei, nossa, o que o Senhor tem para essa noite? Mas sabemos que todas as coisas cooperam para que Cristo fale conosco. Então, antes de Deus falar com você aqui essa noite, Ele falou comigo, e muito. E fui lapidada, e fui constrangida. Mas, para falar de lapidação, eu quero falar sobre propósito. Antes da gente falar sobre lapidadas, eu quero falar de propósito. Por que você veio aqui essa noite? Por que você saiu da sua casa, tribulada às vezes do jeito que você estava, e veio aqui? Por que você pegou um trânsito caótico, chegou aqui, achou que estava tudo atrasado, mas estava tudo no horário, e você está sentadinha aí me ouvindo? Reflete um pouquinho o porquê que você está aqui essa noite. Há um propósito para você estar aqui. Propósito quer dizer um objetivo, algo a ser alcançado. E antes do seu propósito, há um propósito divino para você. Você está aqui hoje porque há um propósito de Deus na sua vida. Você entrou por aquela escada, talvez pensando assim, o que eu vou fazer num encontro de mulheres, de igreja, numa capela, numa universidade? Você veio aqui porque Deus tem algo. Ele tem algo específico com você. Não só comigo, não só com a equipe que está trabalhando, mas Ele tem algo específico com a sua vida. Propósitos, na maioria das vezes, nós temos Jesus sempre num propósito nos alinhando, trazendo encontros e desencontros. Nós temos um encontro aqui essa noite. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, nós cantamos isso. Para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, nós temos que nos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente entender que esse objetivo de Cristo na nossa vida é constante, é diário, requer muitas coisas, mas sempre vão existir circunstâncias na nossa vida em que Jesus vai chamar a nossa atenção. Um propósito divino na vida de uma pessoa pode mover circunstâncias, pessoas, tempos, inúmeras coisas. Há um mês atrás, mais ou menos um mês, estava acontecendo o Teen Street, e a minha filha estava aqui. E eu tive um momento na minha casa, um dia antes, orei, eu estava tranquila aquele dia na minha casa à tarde. No final da tarde, comecei a orar. Orei pela minha filha, que Deus falasse com ela, que ela fosse usada também para que o objetivo do Senhor possa acontecer na vida de outras pessoas. E aí, no dia seguinte, aconteceu uma coisa muito diferente na minha casa. Havia um propósito. Deus queria mover algumas coisas ali. Eu virei para o meu marido e falei assim, eu tenho que ir na farmácia. E a Ana vai vir, eu preciso comprar o remédio dela, tenho que deixar aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, você tem 15 minutos para fazer isso, porque 3 horas eu tenho uma visita. E a gente estava só com o carro aquele dia. Ok. Peguei o carro rapidinho, comecei o meu trajeto. No meio do trajeto, eu pensei assim, eu sempre compro na Panvel, e a Panvel é um pouco mais longe da minha casa. E eu falei assim, vou ter que pegar 2 semáforos, acho que eu não vou conseguir
chegar a tempo e vou atrasar ele. Então, mudei o percurso e fui numa farmácia perto da minha casa. Quando eu pisei na farmácia, eu senti um negócio diferente. E eu escutei o Espírito Santo falar assim comigo: vai ter que falar aquilo que eu mandei você orar ontem, você vai ter que entregar. Não tenha medo. Eu só escutava assim, ó, não tenha medo, não tenha medo. Ok, continuei, entrei na farmácia. Quando eu estou direcional com o balconista da farmácia, eu vejo uma menina do cabelo preto na farmácia, ela comprando, né, os remédios. E aí eu fiquei meio constrangida, assim, meu coração ficou na boca. Eu falei, nossa, é isso aqui, o Senhor está movendo alguma coisa aqui. Aí nem fui no balcão com o balconista, fiquei de ladinho ali, olhei um shampoo, olhei uma pomada, e falei, Senhor, como é que eu vou falar aqui? Como que o Senhor quer que eu fale com essa pessoa no meio da farmácia? Né, tá cheio de gente aqui, né? Mas o Senhor me pega desse jeito, porque Ele fala comigo desse jeito. E aí fiquei meio constrangida, uma batalha, uma luta ali, né? Falo com a menina, não falo com a menina. Essa menina que estava na minha frente, eu conversei com ela uma única vez. Eu nem sabia o nome dela. Eu sei que ela vai congregar na nossa igreja, ela vai fazer parte das equipes ali. Mas eu nunca conversei com ela. E eu sabia que Deus tinha algo para entregar para ela. Cheguei de mansinho do lado dela, falei assim, oi, tudo bom? Ela falou, oi, tudo bom. Aí virei para ela e falei assim, eu tenho um recado de Deus para você. Ela desmoronou na minha frente. E ela começou a chorar, e aí eu comecei a chorar no meio da farmácia, preocupada com os 15 minutos que eu tinha que entregar o carro. E aí orei com ela, entreguei aquilo que o Senhor tinha ministrado no meu coração. Não sei nem como que eu saí dali, pedi o remédio para o rapaz, ele me entregou. Depois ela tem o testemunho dela, e nem sei se ela está aqui. Mas se ela tiver também, não tem problema. Eu não conversei com ela, fui embora para minha casa. Um mês depois, eu encontrei com ela nos corredores aqui, do Teen Street. E aí falei com ela, tudo bem? Ela, tudo bem, eu quero te agradecer. Aquele dia, meia hora antes de você me encontrar na farmácia e ser boca de Deus na minha vida e trazer aquela palavra que me confortou, eu chorei por horas debaixo de uma árvore na Unicesumar. Tinha acontecido alguma coisa ela não me falou também, que tinha trazido um desconforto para ela, mas Deus amava tanto ela que fez os meus 15 minutos trazerem um propósito divino na vida dela. Por que isso? Porque Deus faz tantas coisas e mede tantos tempos, pessoas, traz pessoas na nossa vida, porque Ele quer ser presente em nós. Basta a gente abrir o nosso coração. Ela estava com o coração aberto, eu estava um pouco aberto, um pouco fechado, mas cumpri o meu propósito aquele dia, e deu tudo certo, e Deus queria falar com ela daquela maneira. Talvez essa não seja a sua linguagem, e Deus fale com você através de uma música, Deus fale com você através da Bíblia, que muitas vezes nós oramos, na maioria das vezes Deus fala conosco. E isso faz com que a gente entenda o real propósito de Deus na nossa vida. Então, propósito sempre vai existir para Jesus, divino na nossa vida, para o Criador, para o nosso Pai, como algo para trazer você para perto. Há um objetivo a ser alcançado. Todas as vezes, de Gênesis a Apocalipse, que nós vemos mencionando Jesus em alguma circunstância, Jesus sempre vai querer falar com a gente. Lúdico, não lúdico, Ele sabe da melhor maneira como isso deve acontecer. E hoje você veio aqui, porque Jesus tem um encontro proposital com você. Eu não acredito que seja algo meramente, foi o destino que te trouxe aqui. Eu sei de histórias de pessoas que sonharam em estar aqui. Eu sei de pessoas que estudam ali e vieram para cá simplesmente para ouvir.
você é amada do Pai. Deus tem um plano na sua vida, por isso que você está aqui. Só que, para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, pode existir algumas palavras a respeito de lapidação. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, para que o propósito divino se cumpra na nossa vida, às vezes Deus tem que dar uma lapidada em nós. E o que é ser lapidadas? O que é lapidar? Lapidar vem do latim lapidare. E lapidare é a transformação de um produto, de um metal, de uma madeira bruta, que se transforma em algo perfeito. Algo bruto, que se transforma em algo aprimorado, modificado, transformado. E é isso que Deus quer na nossa vida. Na maioria das vezes, nós somos esse diamante bruto. Vou usar o diamante como um exemplo aqui. Alguém sabe a diferença do diamante e do brilhante? Não, né? Ó, aqui tem um brilhante. Pequenininho, bem pequeno, caro, que a gente adora ganhar, né? Pois é. Mas para ele ser um brilhante desse jeito, ele foi lapidado inúmeras vezes. O brilhante faz parte de um processo de lapidação de um diamante, que é uma pedra maior, grande, que vai sendo lapidada, modificada, transformada, até chegar num brilhante, polido, reluzente, bonito, uma joia linda, que faz a gente ter um valor, às vezes, quando a gente usa, né? Só que lapidação, quando Jesus quer nos lapidar, e isso num ambiente espiritual e algo diferente, ele sempre vai primeiro tirar algumas lasquinhas. Ele não vai com uma... Às vezes ele até vai, fala assim, acorda para a vida. Por que você está fazendo isso? Por que você está andando desse jeito? Jesus, ele é intencional, ele é sensacional. E ele é muito inteligente. Então, quando ele traz a lapidação para nós aqui essa noite, coloca isso na sua mente. Lapidação é algo num sentido espiritual. É para trazer mudança na nossa vida. É para transformar algo que está bruto em algo bom. Já escutou aquela frase assim, ó, os brutos também choram? Pois é, os brutos também choram. Os brutos, às vezes, ficam carrancudos. Os brutos, às vezes, se escondem da presença de Jesus. Mas ele fala assim, não, você tem um valor. Você pode até ser uma pedra bruta, mas eu quero te transformar num lindo brilhante. Amém? Estamos entendendo até aqui? E aí, ó, para falar de lapidação, o que a palavra nos diz a respeito de lapidação? Só me veio à mente isso, todas as vezes que eu estudei a respeito de lapidação. Deus corrige ao filho que Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo, ou Ele vai te corrigir, é porque Ele ama você. É porque Ele não desiste de você. E correção não é fácil, nem para quem dá e nem para quem recebe. Essa semana eu tive que corrigir meus filhos. E eu nunca bati neles, mas eu falei assim, ó, vou tirar o celular de vocês. Eu vou tirar, vocês começando a tretar demais. Então, eu vou corrigir. E aí, um processo de correção, né? A gente fala uma vez, fala 2 vezes. Aí, um dia que você está meio fora da casa, você fala assim, guarda o celular. Entendeu? Eu não quero mais saber. Aí vai ser a lapidação mais bruta, né? Não é só uma correção. Mas pensa que, se você é uma filha que está aqui essa noite, e você fala assim, nossa, como está difícil essa correção de Deus na minha vida. É porque Ele te ama. A gente só corrige porque a gente ama. Porque se a gente não amasse, a gente fala assim, faz aí o que você quiser fazer. Deixa, vai vivendo aí desse jeito mesmo. Não, Deus corrige ao filho que Ele ama. E para falar de todo um processo de lapidação, de propósito, de perfeição de Deus, eu quero trazer aqui um exemplo claro nas Escrituras
do que é esse processo, dificultoso às vezes, mas que traz uma grande esperança para nós aqui, essa noite. Só que você consegue passar o vídeo para a gente agora? Vamos ver um vídeo? Nós comemos o último pão da Salomé ontem à noite. Mestre, precisamos ir à cidade comprar comida. Podemos usar o ouro que deixaram na fonte. Muito bem. Deve ter uma cidade em 1,5 km. Siquém. Vão vocês. Eu espero aqui. Alguém deve ficar com o senhor. Por segurança. Vou ficar bem. Me encontre naquele poço quando voltarem. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim.
Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para condenar. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. Maria. A gente foi ministrado algumas semanas a respeito disso, mas hoje eu vou falar de uma maneira diferente. Por mim, eu pararia aqui e entenderia o que o Senhor quer trazer para nós aqui essa noite. Ele tem um encontro com você. Ele marcou um encontro com você essa noite.
Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. E era necessário ele passar por aqui, por essa capela, para nos encontrar essa noite. Mas antes de terminarmos isso, sem muito entender o que Deus tem, eu quero orar no final a respeito dessa passagem linda que é a mulher samaritana. Mas eu identifico 3 coisas aqui importantes para a gente falar essa noite, sobre lapidação e sobre propósito. A primeira coisa que eu vejo na vida da mulher samaritana é que ela foi lapidada na identidade dela. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que nem aparece o nome dela na Bíblia? Ela é conhecida simplesmente como a mulher samaritana. O que tinha de diferente nessa mulher que chamou tanto a atenção de Jesus? Que parou um propósito que estava estabelecido com ele e os discípulos. Por que Jesus, ele pediu para os discípulos comprarem comida? Ele estava com fome, estava com sede, mas ele viu um poço, se deslocou até lá e falou para os discípulos: vão lá comprar comida em Siquém. Siquém é a cidade que fica a 1,5 km dali. Por que Jesus fez isso? Comprar comida, pensa comigo, para 13 pessoas, e 12 pessoas vão comprar comida. Você está com 13 pessoas, 12 se deslocam para comprar comida, e uma única pessoa fica ali. Intencionalidade. Jesus queria estar ali sozinho, porque ele queria estar com a mulher samaritana sozinho, para ministrar na vida dela através de um diálogo confrontador sobre a identidade dela. Primeira coisa que eu vejo na vida dessa mulher é o preconceito que ela tinha com as outras mulheres. Como eu sei disso? Antes de falar da Samaria, eu quero falar sobre o preconceito, sobre a inferioridade, sobre a rejeição que, na maioria das vezes, essa mulher tinha ao buscar água num poço. Como eu sei disso? Ela se deslocava ao meio-dia, ela encontrou Jesus ao meio-dia, na hora mais quente do dia, sozinha. Ela fazia isso também intencional. Por quê? Porque ela não queria encontrar ninguém ali. Porque por alguns momentos, ou em alguns dias, ou alguns meses, alguém teve um confronto com ela. Alguém talvez tenha falado: você é indigna de estar aqui. Você é uma mulher impura. Como que você está aqui? Então ela evitava certos horários para buscar água no poço, porque ela não queria esses desconfortos de rejeição, de abandono, de preconceito. Quantas vezes essa mulher escutou: fracassada, teve 5 maridos, não conseguiu ficar com nenhum, e o que você está ainda nem é teu marido. Fracasso. Quantas vezes essa mulher escutou: você não pode estar aqui, porque você é uma samaritana. Samaritanos, eu não vou entrar na parte histórica disso, mas samaritanos, os judeus odiavam os samaritanos. Tanto é que em João 8, alguém vai insultar Jesus, falando assim: você é um samaritano. E ainda vão mais longe ainda, falam: você é um samaritano e tem demônio. Olha que afronta com Jesus. E é que ele é um lorde, porque senão ele falava: está me chamando de demônio, como que você é um demônio. Então, é a minha linguagem, tá, gente? Entra na história para você poder entender, que senão vocês vão pegar só um pedaço da pregação depois e falar: Vanessa está falando heresia. Mas é a minha maneira de ver, de ser lúdico, quando eu entro num texto como esse. Não tem como a gente ficar metodicamente olhando os versículos e não trazer toda a beleza que tem nesse contexto. Então, a rejeição, para mim, né, dessa mulher que ela sofria, fazia com que ela ia ao poço só ao meio-dia. Ninguém vai a um poço ao meio-dia.
com o sol escaldante. Ela ia. Outra coisa, a palavra fracasso aqui é bem forte, porque quando Jesus começa a confrontar com ela, ela não sai da boca dela que ela teve 5 maridos. É Jesus quem fala para ela que ela tem 5 maridos. E aí parece que vai clareando, né? Opa, parece que ele sabe da minha vida. Então, a palavra fracasso para ela teve que ser num embate confrontador, tinha que ser de Jesus. Jesus tinha que fazer esse embate com ela, porque se fosse qualquer outra pessoa, ela ia entender como rejeitada. E Jesus não faz isso como um insulto. Jesus faz isso para trazer ela à realidade de saber que ela está conversando com o Mestre. Mas nos dias atuais, quantas pessoas talvez olharam para você diferente, até mesmo dentro da igreja, e falando assim, separada, não é digna, fracassada, não é digna. Deixa eu falar algo para você. Jesus ama você dessa maneira. O seu passado não pode ser condenatório para o plano de salvação que Deus tem para você. Nós somos, infelizmente, nós temos na igreja, às vezes, certos preconceitos com as pessoas, e isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Mas a gente tem esse pré-conceito com as pessoas, pelo título que elas têm, pelo poder aquisitivo que elas têm, pela linguagem, pelo jeito de falar das pessoas, e por aí vai, inúmeras coisas. Mas nós temos a tendência, dentro da igreja, de fazer isso, infelizmente. E quero trazer uma ressalva para você. Não faça isso. Trate as pessoas igualmente. Jesus foi intencional aqui, porque ele queria conquistar o coração da mulher samaritana. O passado dela era negro? Poderia ser. Mas nem por isso ele deixou ela de lado. E isso é um alerta para nós. Quantas vezes nós excluímos pessoas do nosso círculo cristão, porque a gente acha que essas pessoas são indignas. Quantas vezes nós temos que ser confrontados, às vezes, numa palavra, para a gente acordar para a vida e falar, opa, tem algo errado comigo. Eu excluo as pessoas porque eu não gosto do jeito que elas fazem. Eu excluo porque eu tive desafeto com essas pessoas. Ô, irmã, vai tratar o seu desafeto? Jesus não quer que você fique rancorosa desse jeito e exclua ela. Ele não excluiria. Eu fico confrontada com isso. Quando nós temos, por exemplo, na igreja, a gente tem que ter um ministério de surdos para a gente enxergar as pessoas. Quantas vezes Deus está falando para a gente assim, ó, passa por Samaria ali, está do teu lado, sentada do teu lado aí, e você acha que você é melhor que ela. Não, queridas. Nós não somos melhores que ninguém. Se elas são separadas, se elas são pecadoras, se elas são desviadas, não carregue esse título em você. Jesus quer mudar essa figura, essa configuração. Eu fico imaginando uma pessoa que vai escrever lá no seu estado civil, separada, divorciada. Não devemos fazer isso. Todos são bem-vindos no reino. Claro que Jesus é intencional. Ele vai falar para essa mulher que aquilo que ela fez está perdoado, mas ela vai ter que ter uma atitude, ela vai ter que ter uma mudança de vida, uma mudança de mente. E nós temos que ter isso, nós temos que propiciar isso às pessoas. Essas pessoas chegam até nós, e o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente exclui. Não é hora de excluirmos. E eu estou aqui hoje, com a graça de Deus, para nos alertarmos que na igreja
no convívio, todos são bem-vindos. Todos merecem a graça de Deus. Eu não mereço mais a graça porque estou aqui na frente e você está aí, sentada. Todos merecem do perdão de Deus. E Deus conta conosco para que isso possa ser alinhado na vida dessa pessoa, na maioria das vezes. Ser lapidada na identidade traz diferenças, traz confrontos, traz desencontros, traz mudanças. Para isso acontecer, nós, como corpo de Cristo, devemos alinhar o propósito de Deus na nossa vida e sabemos que pecado todos nós temos, mas o Senhor é aquele perdoador que joga no mar do esquecimento todo o nosso pecado. Se isso estiver como arrependimento verdadeiro na nossa vida. Segundo ponto, e aí mais tenso um pouco, lapidada na religiosidade. Essa mulher, ela sabia quem era Jesus, ou ela conhecia de ouvir falar esse Jesus. Quando ela fala assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai José, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e o texto vai continuar? Essa mulher, ela tinha um conhecimento de quem era Deus. Ela não era uma pessoa que não acreditava. Não, ela tinha. Para ela falar de Jacó, é porque ela conhecia. Jacó tem uma figura muito importante aqui. Jacó, lembre-se, você que não sabe, não leu a Bíblia ainda, leia lá, se tiver alguma dúvida, depois você volta no texto para entender realmente do que eu estou falando. Mas Jacó, ele é filho de Isaac e ele é neto de Abraão. Simplesmente os 3 patriarcas da Bíblia. Era uma pessoa importante, então para ela falar a respeito disso, ela tinha conhecimento de quem Jacó representava. E há estudos que falam que Jacó teve José, e o corpo de José provavelmente foi enterrado em Siquém, que é onde está o poço. Então essa mulher, ela não era simplesmente uma pessoa que não conhecia Deus. Ela conhecia de uma maneira talvez tradicional. Ela conhecia talvez de uma maneira que alguém leu para ela. E talvez você conheça Deus de ouvir falar. Alguém falou de Deus, alguém falou para você, vamos lá hoje, naquele encontro lá da igreja, lá, de mulher. Você está aqui hoje sentada porque alguém te convidou. Mas de igreja, quem é Deus? Quem é Jesus? Eu, quando me converti, eu não sabia nem quem era Deus, nem quem era Jesus, nem quem era Espírito Santo. Eu falava, nossa, 3, né? 3 em 1. Não entrava aquilo na minha cabeça. Claro que depois o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. E a religiosidade dessa mulher talvez tenha afastado dela o conhecimento verdadeiro de Jesus. Por isso que ele é tão enfático quando ele vai falando com ela. Por isso que ele é tão enfático em falar assim, o poço de Jacó, olha só, você está certa, parabéns. Você conhece bem mesmo o poço de Jacó, do pai Jacó. E isso traz, às vezes, desconforto. Eu acredito que Jesus, assim, ele é muito inteligente, né? Ele é muito intencional, porque ele poderia ter desistido dessa conversa. A mulher samaritana, queridas, ela era bocuda. Ela era intransigente. Porque Jesus teve que falar, confrontar. Olha, a tradição diz assim, não, mas a experiência diz isso. Ele teve que confrontar ela várias vezes. E ela, receosa com o que ele iria falar. Mas ele, educado, perceptivo com a fala dela. E quando ela fala isso do poço de Jacó, ela demonstra que ela conhecia, mas ela não vivia. Crer é diferente de ter fé. Talvez você acredita. Talvez você acredita em Deus. Talvez você entrou aqui e falou assim, eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Jesus. Mas você não viveu uma grande experiência que Jesus tem para você.
Talvez você entrou aqui e conheça o Deus que a sua mãe pregou para você. Conheça o Deus que a sua avó levava você na escola dominical e fala, olha, esse é Jesus. E na Páscoa, as ovelhinhas, e você traz à sua lembrança isso agora. Mas Jesus, nesse diálogo aqui, ele não quer demonstrar simplesmente a tradição que a mulher samaritana sabia. Ele quer demonstrar que ele tem a água da vida, e a água da vida é quem transforma. A seguir, nesse processo de lapidação, ela vai falar, como a gente viu no vídeo, né? Ela vai falar assim, você quer tomar uma água? Um copo de água aqui, para eu te dar esse copo de água? Não, você está falando que você tem a água melhor do que a minha, vai buscar no seu poço, então. Intransigente, né? Mas a gente, às vezes, também é assim com Jesus. E Jesus o tempo todo vai falar para ele, eu tenho a água da vida para você. Eu tenho algo diferente para você. Você conhece, de ouvir falar. Hoje é dia de você aprender a conhecer Jesus verdadeiramente. Eu sou aquele que vou romper toda a sua vida de pecado e trazer salvação para o seu casamento, para a sua vida familiar, para você e seu filho, não sei. Mas esse Jesus é que tem que ser revelado para essa mulher. Ela buscou talvez um outro Jesus, um outro tipo de Messias. Talvez na mente dela, jamais poderia ser um homem encontrando com ela num poço, com uma túnica branca, vamos colocar assim. Mas ele viu algo diferente nela. Ele sabia que ela precisava de uma experiência, por isso que ele falou da água. A água aqui, gente, é simbólica. Quando ele fala do poço, quando ele fala da água, é tudo simbólico para ver se ela caía em si e falava, opa, eu preciso mudar de vida. Eu preciso conhecer essa água que ele está falando. Essa água é verdadeira, não é a água que eu tenho que tirar aqui. E ela fica meio confusa uma hora, né? Que água? Que poço? Mas você trouxe vasilha? Você trouxe corda? Pensa, pedir para Jesus uma corda para poder tirar a água do poço. Não, ele estava na frente dela, era tão simples ela entender. Mas o texto continua. E nós entendemos quem realmente é Jesus para nós, quando nós, na maioria das vezes, estamos na nossa igreja, estamos cultuando Deus na missa, nos lugares em que Deus nos lugares em que nós achamos que encontramos Deus. Esses são os lugares, essas são as vertentes que permeiam o nosso coração e nos fazem falar, olha, Jesus está aqui. Mas Jesus tem algo diferente. Jesus tem algo espiritual. Jesus quer libertar essa mulher. Jesus não quer que ela fique do mesmo jeito que ela está. A palavra nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em todo tempo, em todo diálogo, Jesus vai querer falar para ela assim, muda de vida. Pensa diferente. Não é assim que para você pensar agora. Eu sou a água da vida, eu quero que você venha para a fonte. Quem é a fonte? Eu sou a fonte. Jesus quer libertar essa mulher. Libertar dos pensamentos errôneos, libertar da rejeição passada, libertar de coisas que às vezes, na maioria das vezes ela pensava em fazer, mas se sentia acuada pelo passado que ela tinha. Jesus é a nossa fonte. Ele não oferece num copo descartável. E nem tampouco num simples copo, como nós temos aqui. Vou usar esse copo como exemplo. Nós tomamos essa água. E daqui a pouco, eu vou jogar fora isso aqui, e eu vou ter sede de novo. Jesus vai falar, eu sou a fonte verdadeira, quem tomar da minha presença. Pode ser que você tome dessa presença aqui, local, simbólica aqui, e daqui a pouco você tenha sede. Jesus não quer isso.
Jesus se apresenta para essa mulher como uma fonte inesgotável, como uma água transparente, que traz clareza para a nossa mente em saber, opa, Jesus está aqui, Ele se importa comigo. Essa é uma lapidação que tem que ter revelação. Jesus tem que ser revelado no seu coração para você entender que Ele é a fonte. Senão, eu vou ficar falando, e às vezes a gente não vai entender o que essa fonte inesgotável nos traz. Eu sempre falo que a gente é muito bom de Bíblia, né? Nós presbiterianos, nós adoramos isso. E nós somos bons, eloquentes naquilo que a gente fala. Mas quando nós queremos viver as experiências novas que Deus nos dá e que Deus nos orienta para trazer mais fé no nosso coração, a gente fica tão ansioso. Quantas vezes nós oramos para os nossos filhos terem experiências diferentes? Vai para o Teen Street, vai receber algo novo lá, e a gente joga uma responsabilidade todinha para os líderes. Vamos mandar o nosso marido, né, para o Legendários, que legal, eu vou orar, vou fazer as lives. E aí, vai lá e volta, às vezes do mesmo jeito, Jesus não está comigo mesmo. Jesus não mudou a minha filha adolescente rebelde. Sabe por quê? Na maioria das vezes as coisas não acontecem, porque Jesus quer começar a experiência nova, é com você. Pode orar, sim, para os seus filhos, para o seu marido. Algo novo vai acontecer na sua casa, no nome de Jesus. Mas a maior experiência que Deus quer conosco essa noite, com esse encontro que faz a gente abrir os olhos, é com você. E legal a gente conhecer muito bem a Bíblia, tem que conhecer mesmo, tem que ler a Bíblia, tem que confrontar às vezes aquilo que está errado, aquilo que é muito... Nós vivemos dias em que às vezes as igrejas esquecem da palavra, né? E fica num movimento que é só relacional e se esquecem de Jesus. Nós temos que pedir experiência, sim, para o Senhor, para que a nossa casa seja alvo da graça, como nessa mulher foi. Deus tem uma experiência nova para você. Nós iniciamos o ano, nós temos tantas coisas, nós colocamos tanto projeto no começo do ano, quando chega agora, né, fevereiro, 1 mês e meio depois do ano novo, a gente já se esqueceu. Não, porque eu quero ir para tal lugar, não, porque eu vou fazer, sei lá, eu vou estar nos encontros das mulheres todos os meses, eu frequento aquela igreja lá do Colégio Objetivo. Queridas, tudo isso é válido, tudo isso é bom, mas nós temos que viver as nossas maiores experiências são dentro da nossa casa. Talvez essa mulher, ela frequentasse todos os domingos a igreja, mas dentro da casa dela, ela não conseguia viver o Jesus que era pregado lá. Mais do que você frequentar uma igreja, você tem que pedir ao Senhor que Ele se revele dentro da sua casa. Mais do que você viver bons momentos dentro da igreja, é melhor ainda que você aconteça no seu lar, na mesa com seus filhos. A experiência que essa mulher trouxe nessa religiosidade mediana que ela tinha, vou colocar assim, fez com que ela mudasse a perspectiva de reino. Quando ela sai dali, ela sai falando de Jesus para todo mundo. E o último ponto que eu quero falar aqui, lapidação da adoração. Ela fala assim, Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde a gente deve adorar. Jesus disse, mulher, crê-me, que é a hora que vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorarás o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
em espírito e em verdade. Lapidação na adoração. Deus quer quebrar o nosso diamante da adoração. Essa mulher tem um coração sincero diante do Senhor. No final do diálogo, no começo ela nem sabe o que ela está fazendo lá. Mas no final, ela vai ser confrontada com a adoração. Ela vai falar, você mesma, Jesus. Tem 3 movimentos aqui que eu não vou falar. Mas Jesus ela tem a concepção que Jesus é um judeu primeiro. Depois que Jesus é um profeta. E depois que Jesus é um Messias. Parece que aí o diálogo vai seguindo um norte. E vai clareando a mente dela. E quando Jesus fala que é para você, não é para você adorar só no monte. Ela fala, a gente adorava aqui no monte. Vocês judeus falam que tem que adorar lá em Jerusalém. E aí ele quebra todo o paradigma de adoração. E ele vai falar assim, você tem que adorar em espírito e em verdade. Chegará essa hora. Queridas, nós temos milhares de oportunidades de adorar Jesus. Você está aqui hoje, você tem uma oportunidade de adorar a Cristo. Você vai à igreja, frequenta um culto, você tem a oportunidade de adorar a Jesus. Isso são algumas coisas. Estou dando um exemplo claro aqui. Mas deixa eu te falar que as maiores experiências que você vai ter na sua vida de adoração é dirigindo um carro, é frequentando um salão de beleza. A maior adoração que vai existir em você é na sua casa, quando você estiver adorando com seus filhos, é sentado na mesa, é andando por essa universidade. A maior adoração que vai existir no seu coração tem que ser em espírito e em verdade. Isso não tem nada a ver com música, isso tem a ver com coração. O que mais a gente precisa sair daqui sabendo a respeito do encontro que Jesus quer ter conosco essa noite? Eu fico de cara quando às vezes a gente está num culto e as pessoas tratam com displicência. Eu vou usar o louvor aqui, mas pode ser outras partes da liturgia do culto. Mas tipo, não estou nem aí para o que estão cantando. Eu não estou nem aí para a palavra. Eu não estou nem aí se a pessoa está do meu lado, ela quer ouvir, ela quer sentir a presença de Jesus. Queridas, nós temos um privilégio de termos um lugar como esse, para a gente adorar Jesus. Há milhares de lugares fora daqui, em que as pessoas têm que adorar Jesus, dentro de uma caverna, rasgando Bíblia, morrendo para falar do Evangelho. A gente só lembra disso quando a gente vê o noticiário das guerras, né? Quando a gente vê o noticiário da guerra, aí parece que o nosso coração fica um pouco contrito e a gente sente um pouco de dó, né? Dó das pessoas, né? Não é para a gente sentir dó. É para a gente clamar, continuar clamando e adorando e buscando a presença de Deus. E nos dias mais difíceis da nossa vida, mais adversos da nossa vida, eu quero falar uma experiência que eu tenho comigo. Nos dias mais difíceis da minha vida, eu adorei o Senhor e Deus falava assim para mim, ora por ela está precisando. Senhor, meu coração está quebrado, estou passando por inúmeros problemas, cuida dela. Adore, querida, adore em espírito e em verdade. E isso não tem nada a ver com crenças, com filosofias, com jeitos. Deus conhece o seu coração, Ele espera uma palavra de adoração da sua boca. Ele quer que você chame Ele de Pai. Ele quer que você entenda que você é filha amada. Ele quer mudar a sua identidade de fracasso lá atrás para uma adoração genuína. Quando você se sentir triste, quando você se sentir acuada, saiba que você tem um Pai que espera que você adore Ele em espírito e em verdade. Não é para fazer
em espírito e em mentira. Acredito que isso não exista, né? Mas em espírito tem que ser em verdade. Para de viver uma adoração fake. A gente gosta, né, da música me lembrei agora. A gente gosta da música da Isadora Pompeu, né? Deus, eu tenho tantas bênçãos. E coloca lá no Instagram, e posta foto com o filho, e tá com a família na praia. Eu já postei também, tá? Tudo bem com isso, desde que isso não tire o brilho de Jesus. Desde que isso não mostre que a gente vive uma vida fake, uma adoração fake. Você conta das bênçãos mesmo de Jesus? Você sai daqui contando? Você vai sair daqui contando as bênçãos? Ou você vai colocar só no Instagram para as pessoas saberem? Ninguém precisa saber que você veio aqui. Jesus precisa saber. E Jesus conhece o seu coração. Quero finalizar com esse último texto que vai falar. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Deus se revelou a ela. E quando a gente vê ela deixando o cântaro, saindo correndo, indo para uma cidade. Jesus ficou 2 dias nessa cidade. E não fala o texto, né? Mas muitas pessoas daquela cidade, através dessa mulher, foram lá saber quem era esse que tinha se revelado para ela. Ela quis contar para todas as pessoas quando ela conheceu Jesus, gente. Quando Deus se revelou para ela, ela não ficou acuada ali. Ah, é? Você vai vir? Vai vir? É para adorar em espírito e em verdade? Ah, ótimo, entendi. Tá, acho que vou passar nessa prova. Vou sair correndo daqui então e eu vou contar para todas as pessoas que você é o Cristo que me revelou, que sabia quem eu era. Eu não sei quem você é e nem sei como você chegou aqui, mas uma única coisa eu sei: Jesus ama a sua vida, e se necessário for, Ele passar por esse lugar hoje para te encontrar e saber que você tem um coração disponível para Ele. Bem-vinda ao time. Eu quero ser essa mulher e eu quero que você seja também. Não é hora, gente, de ficarmos acuados. E conhecemos esse Jesus assim, que alguém falou para a gente. Não, é hora de entendermos a preciosidade de Jesus na nossa vida, da morte na cruz. Será que a gente vai ter que vir no culto do mês que vem para entender da lapidação da cruz? A Páscoa vai chegar e aí a gente vai começar a refletir: nossa, Jesus morreu na cruz. As igrejas vão começar a fazer os seus musicais, seus espetáculos e trazer uma conscientização, né? Depois do carnaval, faz todo o carnaval, depois quer fazer uma conscientização de Jesus na cruz. É hora de nos levantarmos. E aí me lembrei de um exemplo aqui agora. A gente escutou tanto, né, nas últimas semanas, a gente correu o nosso dedo no Instagram para saber o que os pastores queriam falar a respeito da postura da Baby Consuelo no camarote do carnaval com a Ivete Sangalo. Eu acho assim, que nós perdemos tanto tempo com isso. Mas uma única coisa, eu, Vanessa, tiro de concepção disso daí. A gente, como pastor, a gente tem que... Eu vi eu não sei se eu posso falar, está sendo transmitido? Não, então vou falar. Eu vi uma postagem do Ed Renekiewicz, e aí uma pessoa falou assim: você como um pastor, qual é a sua posição a respeito do apocalipse que a Baby Consuelo falou, né? Queria incentivar uma discussão a respeito disso. E aí uma pessoa postou lá embaixo: se os teólogos, se os pastores conseguissem estar
nesse camarote, será que eles falariam com tanta intrepidez do Apocalipse? Queridos, eu não estou a favor e nem contra do que ela falou, mas para mim a atitude dela de Jesus na sua vida. Seja descortinada os seus olhos a respeito de Jesus Cristo. É muito bom a gente ter experiências diferentes com Jesus, mas maior ainda é a gente levar Jesus para essas pessoas. Quem é você aqui nessa história? Você é a mulher samaritana? Que teve um passado condenatório? Você é a mulher rejeitada? A mulher que sofreu preconceitos? A separada? Ou você é a mulher que precisa sair daqui, correndo por aquela porta e falando de Jesus no seu ambiente de trabalho, na igreja, com suas amigas na academia, no salão que você frequenta? Deus tem uma conspiração no salão. Eu falo que é o maior ambiente que a gente possa falar de Jesus, é no salão. A gente fica 4 horas fazendo luzes no cabelo, não é? Você não fica 4 horas dentro do salão? E aí, é um campo aberto. Por que não falar de Jesus ali? Coragem, tenha coragem, né, Pri? Tenha coragem. Tenha coragem de falar de Jesus nos ambientes que você vai. Não é para ser covarde. Jesus não conta com você com covardia. Jesus conta com você como uma mulher corajosa. Por isso que você veio aqui. Amém? É difícil, né, falar amém para isso. É difícil ser confrontado. É difícil, às vezes, a gente sair da nossa zona de conforto. Mas eu quero te desafiar essa noite. Nós vamos orar. Nós vamos cantar agora. E nós vamos ter um momento de oração. Eu queria que você refletisse de uma maneira bem simples, de uma maneira tranquila, para que o Espírito Santo falasse com você agora. Talvez você está pensando assim: essa palavra não é para mim, Vanessa. Eu não sou pecadora. Cuidado, todos nós pecamos. Essa palavra não é para mim. Eu não tenho nenhuma palavra condenatória do meu passado. Eu sou resolvida no meu casamento. Eu tenho filhos felizes comigo. Ok. Essa palavra não te confronta tanto como outras. Mas será que você não tem que ter a coragem que essa mulher teve? De falar de Jesus para uma cidade inteira? Qual é a sua cidade? É a sua casa? É o seu trabalho? É a sua igreja? É hora de se levantar. É hora de ter coragem. É hora de viver o novo. É hora de seguirmos com Jesus no tão glorioso dia que Ele nos espera. Vamos cantar? Vamos colocar em pé e depois a gente vai orar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim.
Senhor é aquele que vai de encontro com você essa noite. Ele não se esqueceu de você. E Ele vai passar por todos os caminhos que Ele tem para a sua vida. Você não está sozinha. Você não foi deixada para trás. O Senhor vai estar em todos os lugares, se necessário for, para te buscar, para alinhar o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus te fez de propósito e com um propósito. Se em algum momento você pensou que você ia ser deixada para trás e que o Senhor não olharia para você, Deus te trouxe aqui essa noite para saber que você é muito amada e que Ele sabe das lutas que você tem vivido. Ele sabe dos dias de choro que você tem estado. Ele sabe da rejeição que você sofre. Ele sabe das afrontas que você recebe dentro da sua casa por pessoas que até mesmo você ama. Mas em nome de Jesus, hoje é um dia que o Senhor vai te libertar, vai trazer conforto para a sua vida, vai trazer alívio para a sua alma, como trouxe na vida da mulher samaritana. Eu quero pedir que você venha à frente, se essa palavra falou com você. Seja você uma mulher samaritana, seja você a mulher que se acovarda de falar de Jesus. Jesus conta com você. Jesus espera por você. Jesus quer que você seja um instrumento de Deus. Não somente eu, mas Deus quer que você enxergue todos aqueles necessitados, aflitos que convivem com você. Vou falar algo espiritual aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai te colocar num lugar, e que quando você abrir a janela desse lugar, você vai encontrar pessoas chorando, aflitas, desesperadas, e você vai pensar assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Senhor, porque eu vim aqui? O Senhor vai te usar nesse lugar de aflição. O Senhor vai te usar nessa janela que é escura, mas que vai trazer luz através de você. Se você é essa pessoa essa noite, que você venha à frente, nossa equipe de intercessão vai estar aqui orando com você, do jeito que você está, em pedaços ou não, quebrantada ou não. O Senhor esperou por você aqui essa noite. Em nome de Jesus, dê um passo de fé. Você precisa de conhecimento? Deus já te deu. É hora de você viver experiências espirituais. Deus vai quebrar certas coisas do seu entendimento para trazer mais fé no seu coração e na sua casa. No nome de Jesus, vamos cantar Traz Luz pelas Sombras. Você que sente que é com você, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Traz luz para as sombras, em nome de Jesus. Escala montanhas pra me encontrar. Traz luz na escuridão. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Destrói todo sofisma espiritual. Toda mentira de Satanás. Traz luz para as sombras. Traga a sua luz aqui, Espírito Santo. Montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, liberta em nome de Jesus o nosso coração, pra Pai. me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas. Mas Deus, pra me encontrar. Uma nova identidade em nome de Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado.
puder vir orar com as meninas, me ajudem aqui. Todas as meninas da equipe, da intercessão, nós vamos orar juntas. Não é possível que essa palavra tenha de encontro só essas vidas. Deus nos encontrou aqui essa noite. Deus marcou um encontro para a gente mudar de mente, mudar de vida, mudar de comportamento. Assim como fez na vida dessa mulher samaritana. Em nome de Jesus, Pai, nós quebramos as barreiras de tudo aquilo que o diabo muitas vezes colocou na nossa mente como incapaz. O Senhor é aquele que dá uma nova dignidade na vida delas. O Senhor ressignifica a nossa vida essa noite. Espírito Santo de Deus nos ajuda a sermos transformadas, lapidadas, restauradas, modificadas pela presença do Seu Espírito Santo. Nós não estamos aqui em mero acaso, circunstancial. Não, Espírito Santo, não, Senhor. Nós viemos aqui com o propósito de Te adorar, em espírito e em verdade. Vem sobre nós, traga graça, perdoa o nosso pecado, Deus. Perdoa a nossa infantilidade diante do Senhor. Perdoa a nossa fuga diante do Senhor, Pai. Traz coragem para nós falarmos de Ti aos quatro cantos dessa cidade, aos quatro cantos desse mundo. Nos dá ousadia em orarmos pelos nossos filhos, em enviarmos eles às nações. Nos ajuda, Espírito Santo. Queremos fazer aquilo que Te agrada. Quantas vezes levantamos os nossos olhos pedindo perdão por coisas que não deveríamos falar, agir, pensar, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Pai. O Senhor vai atrás de nós. O Senhor, mesmo cansado, mesmo com fome, o Senhor quer mostrar para nós que o Senhor é a nossa fonte. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por trazer cada uma delas aqui. Revela para cada uma delas, Espírito Santo, o propósito de vida que o Senhor tem para cada uma delas. Usa as habilidades, os dons que cada uma delas tem aqui essa noite. Envia suas filhas, Deus, com ousadia, com verdade, para adorarmos a Ti por onde estivermos e falarmos que Tu és o Cristo e que o Senhor revela a nossa vida, nos perdoa, nos transforma e nos faz novas mulheres aqui essa noite, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode voltar para o seu lugar depois que alguém orar com você. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Derruba muralhas, Senhor, é bom. destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que momento precioso, irmãs, amigas, nossas convidadas especiais. Que banquete espiritual, né? Então, a gente quer agradecer muito a Deus, louvar o seu nome, agradecer a cada uma de vocês que puderam estar aqui. E agora nós vamos ter um momento de comunhão. Aquelas que puderem permanecer mais um pouco, para a gente conversar, para a gente estar fazendo os nossos contatos. E que inspiração, irmãs. Então, que a gente possa priorizar esse culto mensal nosso. Que a gente possa estar se vendo nas próximas quarta-feiras, nos próximos meses. E que a glória de Deus permaneça na nossa vida, nesse lugar. E que Ele nos dê mesmo a prioridade da nossa vida com Ele. Sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Deus tem sido tão bom. E o que podemos dar a Ele por todos os seus benefícios. Muito obrigada mesmo, de coração, a cada uma de vocês.
e que a graça de Deus permaneça nas suas casas e que nós possamos estar crescendo nele e que a nossa prioridade de vida seja estar com ele, louvar o nome dele e viver para ele. Amém? Nós vamos preparar as mesas bem rapidinho, já está tudo pronto e nós vamos permanecer mais um pouco.